A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que diz assim: Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaxi e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que havia chegado o tempo, aleluia, em que Esté se apresentaria. Havia chegado o tempo em que Esté seria uma das moças selecionadas, aleluia, para sim ter o lugar de rainha. O Senhor diz para você: está chegando o tempo. Está chegando o tempo que eu vou te assentar entre os príncipes. Está chegando o tempo que eu vou levar você a uma seleção. E Deus diz assim: não tenha medo de quem é melhor que você, de quem se destaca mais que você, de quem é mais bela, mais formosa do que você, quem é mais eloquente do que você. Sabe por quê? Porque Deus é quem vai fazer. Você será abençoado, será abençoada. É você quem vai cair nas graças, aleluia, desta pessoa. Essa vaga já é tua, essa seleção aí você já passou. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas o que o Espírito Santo brada ao meu coração para te dizer é que um tempo que vão mandar te chamar para te honrar é chegado. Você vai observar que Vasti já havia saído de cena, ou seja, já chegou o momento, já havia chegado o momento em que outra mulher precisava se sentar no trono. Havia chegado o momento em que o rei Assuero necessitava, aleluia, de uma rainha para estar ao lado dele. E nós vamos observar que abriu-se, aleluia, um edito, abriu-se um decreto para que as moças estivessem ali, para que as moças fossem apresentadas, fossem preparadas para estar diante do rei. E entre as moças que estavam nessa seleção, uma delas se chamava Radassa, uma moça que era órfã, que era judia, estava ali cativa, mas ela foi escolhida, aleluia. Ela foi selecionada, ela passou por um tempo de preparação. E a Bíblia diz que ela foi escolhida pelo rei Assuero. O rei Assuero a amou. O Senhor está dizendo para você: ei, não é o que você tem na sua mão, não é a sua beleza, não é a sua influência, não é quem vai te indicar, mas sou eu, o Senhor, que estou fazendo com que pessoas venham se agraciar de você. Declare comigo: o Senhor já decretou a minha vitória neste negócio. O Senhor já decretou a minha vitória neste negócio. Eu não sei, aleluia, o que Deus vai fazer. Não sei se vai ser uma seleção de emprego, se vai ser em uma faculdade, mas de uma coisa eu tenho certeza: essa vaga já é sua. O Senhor já fez com que pessoas se agraciassem de você. Pode ser um cargo na igreja, não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai mandar te chamar para te honrar. Esté havia passado por momentos de dificuldades, irmãos. Ela tinha perdido seus pais, ela estava ali prisioneira, cativa, naquele lugar, em um cativeiro, aleluia, em uma terra estranha. Mas quando o Senhor, aleluia, Ele permite alguns cativeiros, Ele nos honra, aleluia, dentro deles. Você vai observar que isso aconteceu com Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam lá na terra da Babilônia. Mas a Bíblia diz que eles foram honrados, aleluia. Eles também passaram por uma seleção. Eles também foram preparados para estar diante do rei. E eles se destacaram. A rainha Esté se destacou. Daniel, Ananias, Misael e Azarias se destacaram também. Deus manda te dizer que haverá um destaque. O que é seu, ninguém vai tomar. A vaga que é sua, ninguém vai tomar. A Bíblia diz que havia uma grande sabedoria sobre esses homens, aleluia. O Senhor estava com eles na Babilônia. E Daniel podia interpretar sonhos e visões porque Deus deu para eles sabedoria. Mas por que, irmã? Porque eles resolveram não se contaminar. Resolva não se contaminar. Resolva ser diferente. Você vai observar também que Esté, ela resolveu guardar o segredo. Ela não contou quem era o seu povo. Ela guardou, assim como Mardoqueu havia ensinado para ela. E Deus está dizendo para você: fique em silêncio sobre algumas coisas. Tem algumas coisas que eu vou fazer acontecer na sua vida, mas você não pode sair falando para todo mundo. Você tem que silenciar.
Você vai observar que também havia um segredo. Quando Daniel ele pediu para o eunuco do rei, para que eles não comessem das finas iguarias do rei, mas para que eles se alimentassem somente de legumes. Então você vai observar que havia um segredo, aquilo ali não poderia ser contado para o rei. Porque se aqueles jovens não estivessem com boa aparência, o eunuco ele seria realmente, certamente, aleluia, julgado, ele iria pagar um preço, ele seria morto por aquilo. Então havia um segredo entre os rapazes que estavam na Babilônia, Daniel e os seus amigos, e entre o eunuco do rei. E você vai observar, aleluia, que nesse segredo Deus honrou não somente aos rapazes, mas também ao eunuco. Deus guardou para que ele não morresse. E Deus está dizendo: quem guarda o segredo, aleluia, não perde a bênção. Quem sabe guardar o segredo, quem sabe silenciar, vive vitória. Sabe por que esses rapazes, eles se destacaram na Babilônia? Porque eles resolveram não se contaminar. Sabe por que Estela se destacou, aleluia, entre as mulheres que estavam ali, se tornou rainha? Porque ela resolveu silenciar. Porque ela teve uma postura, aleluia. Ela foi realmente obediente àquilo que Mardoqueu havia dito para ela. E ela silenciou sobre o seu povo, sobre sua linhagem, sobre quem ela era. Então nós vamos observar, irmãos, que o segredo guardado, aleluia, ele nos traz muitos benefícios. Tem pessoas que querem falar tudo, não consegue guardar o segredo. E Deus está dizendo: quando eu tenho algo grande para fazer contigo, você vai precisar guardar o segredo sobre algumas coisas. Você vai precisar silenciar sobre algumas coisas. Lembra quando Jesus, ele levou os 3 discípulos para o Monte da Transfiguração? Ele levou a Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus ordena para eles, para que eles não contem nada do que eles viram lá em cima, até o tempo determinado por Jesus. Então tem um tempo, irmãos, que nós temos que guardar segredo. Eu vou te falar outro exemplo também, que realmente carregou um grande propósito na face da terra. Ninguém vai carregar o propósito que ela carregou, que foi Maria. Maria carregou um grande propósito, mas você vai lendo a palavra, você vai observar algo sobre Maria. Um detalhe lindo: era uma mulher que não falava muito. Era uma mulher que guardava as coisas no seu coração. Era uma mulher que sabia guardar segredo. Então saiba guardar segredo. Fale menos, escute mais. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, fale menos, escute mais. Ouça mais, absorva aquilo que é bom, que não for você descarta. Mas seja um bom ou uma boa ouvinte. Seja tardia no falar, aleluia. Para que você não seja condenado pelas suas próprias palavras, para que você não deixe de viver planos e projetos por causa de suas próprias palavras. Já pensou? Se Daniel, Ananias, Misael e Azarias não soubessem guardar o segredo e contassem para todo mundo ali que eles estavam comendo, aleluia, o que eles queriam e não o que o rei havia decretado, o eunuco do rei ia morrer, eles iriam morrer, aleluia, e todos iam passar vergonha. Mas eles todos guardaram o segredo. Então Deus está te entregando aqui um mistério. Guarde o segredo. Tem umas coisas que não aconteceram na sua vida ainda porque você falou demais. Você falou muito, aleluia. Houve uma seleção aqui, irmãos. Esté não contou para ninguém. Esté foi sábia. Ela não contava para ninguém de onde ela era. Ela guardou, aleluia. E Deus está dizendo para você: guarde aquilo que eu ordenei. Guarde os sonhos, os projetos, guarde algumas coisas, aleluia, aí em segredo, não conte pra ninguém. Você vai observar que no livro de Esté, capítulo de número 2 e versículo de número 20 diz assim: Esté não havia declarado ainda sua linhagem, o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criava. Então você vai observar que Mardoqueu disse para ela: não conte, e ela guardou. Ela só contou no tempo certo. Não se preocupe não. Vai chegar um tempo que você vai poder dar testemunho, que você vai poder contar, que você vai poder se alegrar, que você vai poder falar para as pessoas. Mas enquanto esse tempo não chega, fique em silêncio. Toma o exemplo de Esté. Toma o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos os que se destacaram guardaram o silêncio. Toma o exemplo de Maria. A Bíblia diz que Maria guardava tudo no seu coração. Você não vai ver dizendo assim: Maria saía contando tudo para todo mundo. Não. Você vai observar, aleluia, que Lucas era detalhista. Quando ele fala de Maria, ele fala que guardava tudo no seu coração. Pode ler o livro de Lucas que você vai observar. Porque Maria era uma mulher sábia.
Deus escolheu uma mulher sábia para carregar um grande propósito que era o seu filho. Não podia ser uma mulher falastrona, sabe por quê? Porque senão ela poderia levar aquele menino, aquele propósito à morte. Então tem coisas que se a gente não guardar o segredo, os sonhos, os projetos, aquilo que Deus, aleluia, decretou sobre a nossa vida pode morrer. Irmã, mas Deus já falou o que vai fazer na minha vida, certo? Ele já falou, mas você tem que guardar o propósito. Você tem que silenciar, você tem que obedecer às ordens de Deus, porque se você sair falando, aleluia, muitos vão questionar, muitos vão duvidar e muitos vão até invejar. Ai, mas eu não tenho medo de inveja. Pois é, você não tem que ter medo mesmo, que maior é Deus, maior é Jesus. Mas você precisa estar na posição para que Jesus venha agir por você. Se você estiver em desobediência, não vá nessa não. Se a brecha estiver aberta, a inveja chega assim, irmãos, o mal chega. Então fecha as brechas, aleluia. Fecha os lábios, aleluia. Não te metas com quem fala demais. Fique em silêncio. Guarde esse sonho. Guarde esse projeto. Guarde esse propósito. Sabe por quê? Porque aquele que te fez a promessa é fiel. Ele vai surpreender o seu coração. Ele vai alegrar você. Ele vai trazer sobre a sua vida uma honra diferente. Mas ele diz pra você, você não pode sair falando. Quantas coisas você se arrependeu de ter contado? Quantas coisas, se você pudesse, você não tinha falado pra algumas pessoas, não é verdade? Pois é. Então comece a partir de hoje a praticar, ouvir mais e falar menos. Vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer, vixe, fulana, tu quase não tá falando, tu tá doente, tu tá com alguma coisa? Ei, ciclano, por que tu tá falando menos? Aleluia, e você vai lembrar, tô guardando segredo, ó, vou ficar quieto. Não, irmão, eu tô assim mesmo, esses tempos eu tô assim, Jesus tá trabalhando na minha língua. Tá dando freio nela, aleluia, porque quem guarda grande propósito não pode falar demais. Quem tem grandes revelações dos céus não pode falar demais. Quem anda com o Espírito Santo não pode falar demais. Tem que saber realmente controlar a sua língua, aleluia. Controlar aquilo que está falando. Então controle, aleluia. Então fique em silêncio diante de muitas coisas. Quando alguém vier te perguntar algumas coisas sobre os teus sonhos, os teus projetos, está na mão de Deus. E aí, irmã, já cumpriu aquele negócio que você me contou? Oh, irmã, tá na mão de Deus, eu nem sei mais, né, quando é que vai ser. Deus é quem sabe, eu sirvo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Sabe, começa a desconversar. Para de contar os teus sonhos, porque alguém aqui, se vai reformar uma casa, conta. Se vai fazer um negócio lá num banco, conta. Se vai comprar um carro, conta. E sai contando tudo que faz e as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque falou demais. Homens sábios da Bíblia, da palavra de Deus, sabiam se calar. Mulheres sábias da Bíblia que carregavam grandes propósitos sabiam se calar. E Deus está dizendo para você, eu quero te revelar alguns segredos, mas você tem que aprender a se calar. Então você vai observar aqui, aleluia, que havia chegado o momento em que Esté se apresentaria. Em que Esté seria uma das moças que estaria ali, mas em silêncio, claro, com sabedoria. E Deus está dizendo, onde eu vou te colocar, porque eu vou abrir portas na sua vida. Escute mais e fale menos. Escute mais, aleluia, e fale menos. Eu sou contigo para te dar o livramento. Eu sou contigo para te guardar. Eu sou contigo para te proteger, aleluia. Eu sou contigo para cumprir a boa palavra e a boa promessa, mas você precisa silenciar. Então nós vamos observar que havia um segredo na vida de Daniel, não é verdade? E dos seus amigos, era o silêncio. Eles não falavam tudo, mas eles guardavam. Havia um segredo na vida de Maria. Maria guardava tudo no seu coração. Segundo Lucas escrevia sobre ela. E nós vamos observar também que Esté, ela guardou o segredo. Porque Mardoqueu disse para ela, você não vai contar o seu povo, você não vai contar de onde você veio, você vai ficar em silêncio sobre esse assunto. E a Bíblia diz que ela foi obediente. Jesus também disse para Pedro, Tiago e João, não conte nada do que vocês viram aqui no Monte da Transfiguração. Até que o tempo seja concluído, até que chegue o tempo do propósito. Então tinha um tempo para que eles pudessem falar. Vai ter coisas, como eu falei, que você vai poder falar, mas é num tempo determinado por Deus. Declare comigo, eu vou guardar o segredo e os céus vão me revelar mais coisas. Eu vou guardar o segredo e os céus vão me revelar mais coisas. Pense comigo, se você sabe que uma pessoa é falastrona, que ela é fofoqueira, que ele é fofoqueiro, sai falando tudo, você vai contar os seus segredos pra ele e pra ela? Claro que não. Você vai contar os mais íntimos segredos seus? Claro que não, assim são os céus. Os céus querem te contar coisas íntimas, sabe? Deus quer te mostrar, revelar coisas íntimas. Mas se você fala muito, Ele não vai te revelar segredos. Porque quem fala demais não consegue guardar segredo.
Então já diz o nome: segredo, silêncio, ó, para guardar. É tempo de guardar alguns projetos, é tempo de guardar alguns sonhos, é tempo de guardar algumas palavras que o Senhor falou sobre você até que se cumpra. Chegou um momento em que Esté pôde dizer qual era a sua linhagem, aleluia. Chegou um tempo em que Esté pôde dizer de que povo ela era, mas era num tempo determinado por Deus. Então espere o tempo de Deus, aleluia. Escute mais e fale menos, que você vai ver as coisas mudando na sua história. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.